Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Mãe, acho que você exagerou um pouco dessa vez, né? Flávia, venha ver, que lindas, não resisti. Mamãe ficou louca pelas flores, Flávia. Fui logo comprando 10, olha só. Ai, comprei uma de cada cor. Eu tava louca pra comprar umas flores pra alegrar mais esta casa. Ai, eu adoro flor. Mas eu não sei porquê. As flores que a gente traz pra casa acabam sempre ficando mais feias do que as da floricultura, né? Deve ser porque você não sabe cuidar direito, né, Flavinha? Ai, sabichão. Então por que não cuida você? Cuidar das plantas. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje nós vamos conhecer alguns cuidados que a gente deve ter com uma planta. Para isso, vamos entender melhor o seu metabolismo. Vamos ver como ela consegue fazer o seu próprio alimento através da fotossíntese. E vamos ver como perde água na evapotranspiração. Vamos ver também a influência das condições ambientais no desenvolvimento, crescimento e floração dos vegetais. Então, mãe, já decidiu onde vai colocar esses vasos? Ainda estou em dúvida, filho. Ah, põe naquele móvel ali, mãe. Fica bonito. Lá também não dá. Tem hora que bate muito sol. É, não esquece do que a moça da floricultura disse, né, mãe? Para elas ficarem bem bonitas e floridas, você tem que escolher um bom lugar para elas ficarem. Tem que ser claro, tem que ter luz, mas que o sol não bata direto nelas. Ah, e tem que ser protegido do vento. E é bom também que o lugar seja úmido. Deixa ver. Um lugar claro, mas protegido do vento. E úmido também, né, mãe? Não se esqueça. Pois é. Na janela, claro. Lá é bastante claro e está bem protegido do sol e do vento. Boa ideia. A gente ainda fica olhando pra elas enquanto lava a louça. Isso. Ô, mãe, o que são essas coisas aqui? Isso aqui é terra adubada. A gente vai adubar essas plantinhas uma vez por mês e regar todos os dias. Aqui a gente pode colocar a água no pratinho e depois colocar o vaso. Ou pode até regar diretamente na terra junto da raiz. Mas só que tem que tomar muito cuidado para não molhar as folhas, porque senão elas apodrecem. Quem diria, hein? Uma plantinha tão pequenininha para dar tanto trabalho assim. Ah, mas ela dá muita alegria também. Elas não são lindas? Então, Mãe, tô liberado, né? tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Uma coisa é certa, tanto os vegetais quanto os animais precisam de energia para realizar suas funções vitais, seu metabolismo. Isso a gente já aprendeu no nosso telecurso de biologia, certo? É a respiração celular. Os animais e os vegetais utilizam a glicose e o oxigênio para obter a energia necessária para sua sobrevivência. E nesse processo, liberam gás carbônico e água. Lembra-se? A diferença entre os animais e as plantas é que nós, os animais, precisamos comer para obter a energia que necessitamos, ou seja, a glicose necessária para fazer a respiração celular. Já os vegetais, eles fabricam seu próprio alimento. Eles sintetizam a glicose que precisam através de um método chamado fotossíntese. A fotossíntese só acontece na presença da luz. Aí começa o processo. Os vegetais transformam a água e o gás carbônico em glicose e energia. E assim conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, temos dois processos que acontecem ao mesmo tempo, mas de forma independente. A fotossíntese, que produz a glicose, e a respiração, que usa a glicose para obter energia para o metabolismo. A planta realiza os dois processos ao mesmo tempo. A fotossíntese, que sintetiza o alimento, e a respiração, que transforma em energia. Tanto a respiração como a fotossíntese acontecem dentro das células, só que em locais diferentes. A respiração acontece nas mitocôndrias das células. Existem mitocôndrias nas células animais e vegetais. As duas
usam as mitocôndrias para realizar a respiração celular. Agora, a fotossíntese acontece nos cloroplastos, que só existem nas células vegetais. Por isso, os vegetais conseguem sintetizar o seu alimento. Mãe, olha só onde é que estava o vasinho que faltava. Debaixo da cama do Dudu. Ah, mas era só uma experiência. Ô, Dudu, mas você não sabe que a planta, para viver, precisa de luz? Ah, eu só queria saber o que aconteceria com a planta se ela ficasse uma semana no escuro. Por isso eu coloquei ela debaixo da minha cama. Sem luz, a planta não faz fotossíntese. Ela não produz o alimento. Aí ela morre, definha. Coitada. Mas por que a luz é tão importante para a planta? Por que a luz é tão importante? Vamos voltar um pouco. Nas células vegetais existem os cloroplastos. Nos cloroplastos fica um pigmento verde chamado clorofila, que deixa as folhas e alguns caules verdes. Esse pigmento absorve a luz. A luz é fundamental, porque ela é a energia usada pela célula para a fabricação da glicose. Se não tem luz, de onde a célula vegetal vai tirar energia para fazer a fotossíntese? A planta acaba morrendo. Que precisa de luz eu já sei. Então por que não pode colocar num lugar onde bate sol direto? Mais sol, mais luz. Mas aí a planta vai secar e morrer. Se a gente coloca direto no sol, aumenta muito a temperatura. E tem plantas que não resistem a muito calor. E planta sua como a gente? Se está muito calor, as plantas perdem água pelas folhas. No caso das violetas, por exemplo, se aumenta muito a temperatura, elas vão transpirar demais e secar. Entendeu? A transpiração da planta é um processo simples. Devido às condições ambientais, como umidade e temperatura, a água presente na folha começa a evaporar. Por isso, esse processo chama-se evapotranspiração. É bem diferente do mecanismo de transpiração do homem, que serve para diminuir a temperatura do corpo. 70% da massa corporal dos seres vivos é composta por água. Não é incrível? 70% da massa de um homem ou de uma planta é água. E é nessa água do corpo é que estão dissolvidas várias substâncias. No caso das plantas, por exemplo, a água e os sais minerais são absorvidos do solo pelas raízes. Conforme a água vai subindo até as folhas, vai carregando os sais minerais junto, até as folhas. Do mesmo jeito, a água carrega a glicose, sintetizada pelas folhas, para o resto da planta, até as raízes. Esse transporte de substâncias só acontece porque estão dissolvidas na água. Viu como a água é importante para uma planta? Agora, a planta pode perder muita água com a evapotranspiração. Por isso, muitas desenvolvem estruturas para evitar essa perda de água. As violetas, por exemplo, olha aqui, se você reparar bem, vai ver que ela tem uma folha com uma espécie de cera por cima e também vários pelos bem pequenininhos. Tudo para evitar a perda de água através da evapotranspiração. Se a gente fizesse um corte numa folha de violeta, a gente ia ver uma estrutura mais ou menos assim. A cera forma uma camada que cobre toda a superfície da folha. Os pelos retêm a água que evaporou. Assim, mantém alta a umidade ao redor da folha. E isso vai diminuir a perda de água. Mas a melhor maneira de se evitar que uma planta seque é manter o solo sempre úmido. É fácil entender por quê. Conforme a planta transpira e perde água, as raízes vão absorvendo mais água do solo. Portanto, se o solo estiver sempre úmido, a planta vai retirar dele a quantidade de água que for necessário para ela. Viu só? Quanto mais a gente conhece sobre uma planta, mais fácil fica para a gente cuidar dela. Mãe, vê se tá bom esse tanto de água que eu coloquei no vasinho de violeta. Você colocou água demais, Dudu. Olha aí, a planta tá encharcada. As plantas gostam de bastante água, mas se as folhas e a raiz ficar muito encharcada, aí fica um local ideal para começar a crescer fungos e bactérias, que são o quê? Micro-organismos que são decompositores e vão fazer com que a plantinha apodreça. Nossa, mãe, como essa plantinha é delicada. Tudo que está em volta pode interferir na plantinha, filho. O vento, a umidade do ar. Para entender melhor a ação da umidade do ar sobre a transpiração das plantas, vamos ver o que acontece com a roupa molhada no varal. Quando a roupa seca mais rápido? Quando o ar está seco? Quando está ventando e a roupa está bem estendida?
ou quando o ar está úmido, parado e a roupa dobrada. É lógico que quanto mais seco o ar, mais vento e mais aberta a roupa, mais fácil ela perde água e seca no varal. Assim também acontece com as folhas das plantas. Quando o ar está seco, com poucas moléculas de água, fica mais fácil a passagem das moléculas de água das folhas para o ar. Já quando o ar está úmido, carregado de moléculas de água, a passagem das moléculas das folhas para o ar fica mais difícil, porque o ar já está saturado de água. O vento também estimula a transpiração, porque acaba carregando a umidade, fazendo com que a folha sempre tenha contato com o ar mais seco. Do mesmo modo que a roupa estendida vai secar mais rápido do que a dobrada. Quanto maior a superfície exposta ao ar, maior será a transpiração da folha. Nós já vimos que as raízes das plantas absorvem a água do solo. E o solo tem nutrientes fundamentais para o crescimento das plantas. Quem pode explicar isso pra gente melhor é o Fábio, que trabalha aqui neste viveiro no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ô Fábio, por que as plantas precisam dos nutrientes, já que elas podem fabricar seu próprio alimento? Bom, nos vegetais acontece a mesma coisa que acontece com a gente, seres humanos. Além da energia que tiramos dos alimentos, a gente não precisa também de proteínas, vitaminas e sais minerais? Pois é, as plantas também. Para produzir o próprio alimento, a sua glicose, elas precisam de alguns sais minerais que tiram do solo. Certo, e se a gente adubar bastante o solo, a planta vai se desenvolver melhor? Se o solo tiver mais nutrientes do que a planta precisa ou consegue absorver, o excesso será aproveitado pelas bactérias e fungos, o que vai aumentar a proliferação desses organismos que podem causar muitas doenças às plantas. Sabe, mãe, esse negócio de planta é meio complicado, mas é bem interessante, viu? Eu andei lendo essa revista que a moça da floricultura deu quando você comprou as flores, lembra? Então, olha só. Eu sempre pensei que as plantas florescessem 1 ou 2 vezes por ano. Mas não, tem espécies que ficam anos inteiros sem florescer. Eu também não sabia que a floração pode ser acelerada ou retardada, se a gente variar as condições do ambiente. Como assim? Bem, mãe, se a gente mudar, por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade ou os nutrientes do solo, a gente pode alterar a floração de uma planta. Isso sem falar nos hormônios, né? Hormônios? É, mãe, hormônios vegetais, que influenciam o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, assim como os hormônios de crescimento dos seres humanos. Você sabe que eu nunca imaginei que os vegetais também tivessem hormônios de crescimento. Mas tem. E os homens pegam esses hormônios e utilizam para aumentar a produção, melhorando a agricultura. Legal, não é? Muito. Por isso que todo dia aparece um produto novo na feira, né? Sabe, mãe, eu tava aqui pensando, se eu fizesse uma faculdade de agronomia? Enquanto a gente conversa sobre o futuro, você trate de estudar e se preparar para o seu. Chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como uma planta consegue sintetizar o seu próprio alimento através da fotossíntese. E que a energia para realizar suas atividades vitais, ela consegue com a respiração celular, o mesmo processo que acontece na célula animal. Viu também que vários fatores influenciam esse processo: luz, água e sais minerais. Mas aprendeu também que luz em excesso pode secar a planta e que muita água pode criar um meio ideal para a proliferação de fungos e bactérias que podem causar doenças. Aprendeu ainda que as plantas perdem água na evapotranspiração e que a quantidade de água que perde depende muito da umidade do ar. Você viu também que as plantas desenvolvem proteções para evitar a perda de água, cera e pelos nas folhas. Não deixe de dar uma boa olhada nos livros, hein? Bons estudos! E até a nossa próxima teleaula.